pessoal, boa tarde. E agora nós teremos, né, a palestra do curso de fisioterapia com o Ítalo. Então aproveitem, tirem suas dúvidas, se sintam à vontade, certo, gente? Espero que vocês gostem. E é isso, pode começar, Ítalo. Oi, gente, tudo ok? Me dê um feedback. Alguém? Sim. Pronto, muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Eu tô assim muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu curso para vocês. Quando eu recebi o convite há um tempinho atrás de Giovana, ela me falou comigo no Instagram. A minha primeira reação foi mandar um de felicidade. E ela perguntou se eu topava. Claro, eu tô super dentro. Aí desde então eu tava meio ansioso esperando esse dia, tô um pouquinho nervoso aqui, tô feliz, tô nervoso, tô tremendo, tô com medo de vocês não gostarem, espero que vocês gostem. Mas é isso, vou falar um pouquinho da fisioterapia, né? Que é o curso que eu faço na UFRN. Meu nome, como a Giovana já falou, é Ítalo Natan, aí está meu Instagram. Caso tenha alguma dúvida que não seja respondida aqui, ou caso vocês queiram me seguir mesmo, né? Pode ser. Eu juro que eu sou uma pessoa super simpática, super legal. Vocês podem falar comigo lá, eu vou responder. E é isso, vamos começar. Não, mas antes de tudo, na verdade, não vamos começar. Eu queria pedir desculpa, né, porque estava previsto para a semana passada essa apresentação da fisioterapia, mas por problemas pessoais, né, eu não pude apresentar semana passada e estou apresentando agora aqui. Então, para quem esperou semana passada, né, e teve seus sonhos frustrados, estou aqui hoje. Espero que vocês estejam aqui, quem tem interesse e que gostem. E gostaria de parabenizar também a organização, né, do evento. É algo super importante, né, também. Todo ano tem na UFRN essa mostra de profissões, e com essa pandemia, né, tudo que está acontecendo, tudo foi suspenso isso deixou muitas pessoas, muitos alunos às cegas, né, porque geralmente as mostras de profissões na UFRN dá muita gente, né, gente que não sabe o que fazer, gente que quer ter certeza se é aquilo mesmo. E como não teve esse ano, então gostaria de parabenizar essa iniciativa tão importante, tão legal, né, para esclarecer, né, um pouco sobre os cursos, tirar dúvida do pessoal, e é isso. Então vamos lá, vamos começar. Aqui é um pouco, trouxe para vocês o meu plano de apresentação, né, de exposição. Então, inicialmente eu vou estar falando um pouquinho sobre mim. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre curiosidades e mitos da fisioterapia. Depois, sobre a fisioterapia em si, de maneira geral, né, sobre o curso de fisioterapia. E por último, a fisioterapia na UFRN, que é o que eu posso falar. Não posso falar de outras faculdades, né, porque eu realmente não sei como é. Mas na UFRN eu vou falar um pouquinho para vocês como é que se dá lá. Então, sobre mim, vou logo adiantando aqui, gente, que fisioterapia não é só osso, tá, gente? Eu coloquei esse negócio que eu achei bonitinho do osso, mas fisioterapia não é só osso, tá? Então, vamos desconstruir, e também não é só músculo, vamos desconstruir esse pensamento. Então, sobre mim, está aí, euzinho mesmo, né? Essa primeira foto, linda, igual a Barbizinha, toda linda, toda top modelo, igual a Inês Brasil falava, né? Pensadora contemporânea, Inês Brasil, rainha. E aí, nessa primeira foto, acho que eu estava no quarto período, se não me engano, quarto período. E nessa segunda foto, né, que eu tô fazendo assim, que eu não posso ver uma foto que eu já tô fazendo assim, eu estava indo para o sexto período, ano passado. Estava indo para o sexto período. E aí vocês podem ver, né, que a pessoa mudou um pouquinho, né, mudou o óculos. Eu tava deixando os pelos crescerem, mas surtei na quarentena, tirei tudo. Ia tirar também o cabelo, né, ia me preparar para esse evento mesmo, né? Eu tô aqui, tomei banho, estou perfumado, apesar de vocês não estarem sentindo. E ia cortar o cabelo também, mas num surto, né? Ia raspar, mas nem deu certo. Ia cortar com cabelo Leila, cortar minhas madeixas de cabelo. E para vocês verem como o tempo só me fez ruim, né? Então eu espero que um dia a beleza possa bater na minha porta, mas enfim, não é para isso que a gente tá aqui. Então, meu nome é Italo Natan, eu já deixei meu Instagram de novo para vocês seguirem. Não recebi nenhuma notificação aqui no meu celular ainda de novos seguidores, né, gente? Então, vamos lá, vamos apressar, vamos seguir. Em que período eu estou? Eu entrei na UFRN no semestre 2017.1.
Então, se vocês fizerem as contas, né, para o semestre e tal, era para eu estar indo para o oitavo período. Eu acho que nessa época do ano, as aulas do segundo semestre já teriam começado na UFRN, se não fosse a pandemia. Então, já estaria cursando o oitavo período, mas como teve toda essa situação, né, esse panorama que todo mundo sabe, daí eu estou ainda no sétimo período. E por que eu escolhi a fisioterapia? Gente, eu vou tentar resumir, de verdade. Desde que eu era, assim, bem menorzinho, bem pequeno, eu já sabia que eu queria parar da saúde. Na verdade, eu já tinha na minha cabeça muito a questão da pediatria. Então, eu pensava em fazer medicina para ir para a área da pediatria, que era uma área que eu gostava muito, e que quando eu era pequeno eu sempre tive ótimos, excelentes pediatras, então eu acabei gostando muito dessa área. E quando eu estava no meu ensino médio, eu fiz o ensino médio no IF, no IFRN, campus Natal Central, ali frente ao Midway. Eu entro fazer informática lá, né? Porque não tem nada da saúde lá. E foram surgindo outras coisas. Surgiu história, surgiu letras em inglês, surgiu psicologia, várias coisas, várias áreas que eu pensava que eu gosto. E eu sou uma pessoa que gosta de muitas áreas. Queria ter tempo, né, para fazer tudo, né? Disposição também, mas enfim. E aí, quando eu coloquei a nota no SISU, né? Que foi o Enem 2016, eu coloquei a nota no SISU 2017. Eu coloquei a primeira opção medicina mesmo. E na segunda opção eu fiquei pensando, né, gente, o que, que eu posso colocar? Eu sei que vai ser algo da área da saúde, porque eu quero realmente para a área da saúde. Daí eu fiquei, tem fisioterapia, tem odonto, tem farmácia, tem enfermagem. Aí fui descartando algumas coisas, né, até que cheguei em fisioterapia e odonto. Minha mãe queria muito que eu colocasse odonto. Mas eu coloquei fisioterapia porque na segunda opção. Desde que eu estava no meu ensino fundamental, antes do IF, eu era atleta de vôlei de praia. E no IF eu fui atleta de vôlei de quadra e de ginástica, que sou até hoje. Daí, o, o IF tem um próprio fisioterapeuta, que é o Dr. Antônio, lá no IF, e eu vivi em Dr. Antônio. Não só em Dr. Antônio, mas em fisioterapeutas particulares também, né? Porque, gente, eu tenho 24 anos, não coloquei aqui minha idade, mas eu tenho 24 anos, mas eu tenho um corpo de 70. Se você perguntar para mim o que, que eu tenho de. Calma. De ferrado, ia falar outra palavra com F. Eu tenho tudo. Já torci meus dois tornozelos milhares de vezes. Meu joelho dói. Meu ombro aqui, eu acho que eu tenho alguma lesão no tendão aqui do ombro, que às vezes quando eu tô dormindo, eu sinto fisgada. Quando eu levanto o braço, dói também. Fiquei um tempo sem jogar vôlei por causa dessa dor. Então, gente, eu vivia em fisioterapeuta na minha vida. Vivia. E eu conversava muito com um fisioterapeuta lá do IF. E também tinha amigos, né, que já cursavam fisioterapia, eles falavam sobre o curso pra mim, né? E aí eu fiquei nesse pensamento, né? Acho que eu vou colocar fisioterapia na segunda opção, porque é uma coisa que eu já tenho contato, assim, direto. Odonto eu nunca tive contato direto, né? Coisa que eu tenho contato direto, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu acho que eu posso me sair bem, né? Que eu posso me encontrar, um curso que eu posso me encontrar, né? Já que talvez a medicina não dê certo. E é isso. Daí eu coloquei e passei. E tô aqui até hoje, assim, e gosto muito da fisioterapia de verdade, assim, eu acho uma área lindíssima, lindíssima. Eu acho que é uma das áreas da saúde mais humanizadas que tem, porque você tem um contato com o paciente direto e tem um contato por um longo período de tempo. Porque, por exemplo, não vou falar aqui de todos os médicos, né? Não, aqui não estamos numa guerra de cursos. Mas, por exemplo, todo mundo aqui gente, existe essa palavra? Experienciou. Teve uma experiência de ir no médico e passar 5 minutos no consultório e ele nem olhar para sua cara. Isso não existe na fisioterapia, gente, porque a gente vai passar tipo uma sessão com um paciente 50 minutos, 1 hora. Às vezes são 3 sessões por semana. Então, o vínculo que cria é muito, muito forte, sabe? Você tem que ter muita empatia, você tem que tratar aquele paciente assim de uma forma muito humanizada mesmo. E a gente vê isso desde o começo do curso da fisioterapia, da humanização, né, do cuidado desse paciente. E aí eu escolhi a fisioterapia por causa disso, né? Inicialmente, como eu já falei, eu estava pensando muito na questão da esportiva, né? Porque eu vinha do esporte e as pessoas têm muito essa visão limitada da fisioterapia, que
que a fisioterapia atua ali nos clubes, né, esportivos e tal, que a fisioterapia... Dois pensamentos da fisioterapia muito fortes. Que só existe fisioterapia esportiva e outro que fisioterapia, massagem, gelo, enfim, essas coisas. Então eu entrei querendo, né, pensando na fisioterapia esportiva porque era um ambiente que eu já estava inserido, mas hoje eu não quero. Assim, é uma das áreas que eu menos gosto. Então, assim, gente, tem várias áreas e você vai se encontrando durante o curso. Enquanto você está cursando, você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, e é muito bom que você esteja de mente aberta para você não entrar numa disciplina, por exemplo, numa matéria, que você já comece odiando, sua experiência vai ser péssima na disciplina e talvez não fosse ser péssima caso você tivesse dado uma chance assim de vamos aqui, vamos estudar, vamos tentar entender e tal, viu? É uma coisa bem complexa. Mas é isso, eu não quero hoje esportiva. E eu escolhi a fisioterapia por isso. Na verdade, foi a minha segunda opção, como eu falei, porque eu já era acostumado, né, com essa área, já tinha um conhecimento sobre essa área, sobre esse curso, né? E estou aqui até hoje. E não sei quando eu vou terminar, porque, né, tá uma loucura. Falei um pouquinho sobre mim já. Eu espero que eu não tenha falado muito, espero que vocês não tenham ficado cansados. Vou falar agora um pouquinho sobre curiosidades e mitos da fisioterapia. Então, primeira curiosidade, a fisioterapia dispõe de diversas áreas de atuação. Como eu falei, não é só esportiva, não é só questão de ortopedia, tem diversas áreas. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando eu estiver falando da fisioterapia, né, de maneira geral, sobre a fisioterapia, as especialidades que são reconhecidas pelo Conselho Federal. Mas assim, gente, tem muito mesmo, muito mesmo. E além de ter essas diversas áreas de atuação, né, em que você vai trabalhar dentro da fisioterapia, você também tem um leque de oportunidades aonde você vai trabalhar. Você pode trabalhar, você não precisa necessariamente trabalhar em clínica ou em hospital, como a gente vai ver mais para frente. Outra curiosidade que muita gente não sabe é que o fisioterapeuta ele tem autonomia para sua conduta, né? Eu não sei se vocês já puderam fazer fisioterapia e tudo mais. Geralmente, o que acontece? Muitas vezes, o que acontece? Você vai num médico e ele fala, você precisa fazer fisioterapia. E daí te dá um papel com o número de sessões da fisioterapia, com o que você tem que fazer, tipo eletroterapia, gelo, blá, blá, blá. Sendo que isso não é o médico que faz, gente. É a gente que faz, é o fisioterapeuta que faz. A partir da avaliação... Desculpa, gente, tem uma moto passando aqui do lado, eu tô aqui, eu posso... Mas, enfim. O fisioterapeuta, ele, a partir da avaliação que ele vai fazer daquele paciente, que ele vai ver, né, quantas sessões são necessárias, de acordo com os objetivos que ele vai ter para aquele paciente. Meu objetivo nesse paciente é melhorar a amplitude de movimento, é melhorar a força, é melhorar equilíbrio e tudo mais. Daí, dentro desses objetivos, que ele vai ver com que recursos ele vai trabalhar e qual vai ser o número de sessões. E uma coisa muito importante também é que as pessoas pensam que a pessoa só pode ir para o fisioterapeuta se tiver um encaminhamento. Mas não, você pode procurar um fisioterapeuta por si mesmo, por si próprio, né, por conta própria, para ele fazer uma avaliação sua, né? Por exemplo, eu estou com essa dor no ombro, eu não preciso ir no ortopedista para tirar um monte de exame, blá, blá, blá. Eu posso ir no fisioterapeuta para ele fazer uma avaliação funcional do meu ombro, ele ver quais movimentos eles estão mais acometidos, se eu tenho fraqueza nesse ombro, o que eu preciso melhorar, e aí esse fisioterapeuta vai dar um diagnóstico que ele vai ser diferente do diagnóstico do médico. O médico, por exemplo, você tem um jogador de futebol que ele lesionou um ligamento do joelho. Então, o diagnóstico clínico, né, do médico vai ser lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Enfim, o fisioterapeuta, além disso, ele vai dar um diagnóstico cinético funcional, que a gente chama de cinético funcional, que é esse diagnóstico, né, clínico, mas o que acarreta, quais são as consequências. Então, lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com grande perda de força muscular, da musculatura da coxa, tanto anterior como posterior, tanto quadríceps como posterior da coxa, com muita dor à palpação e com uma amplitude de movimento diminuída. Então, isso seria um diagnóstico do fisioterapeuta, que é aquela parte clínica, a lesão,
E o que que acontece? Como é que ele tá? Assim, é, funcionalmente, o que que ele consegue fazer? Qual função está perdida? Qual movimento ele consegue fazer? Qual movimento está prejudicado? Essa é a diferença. E a última curiosidade é a questão da participação do paciente. É, as pessoas têm muito na cabeça que, eu vou para 20 sessões de fisioterapia, o fisioterapeuta vai lá fazer a conduta dele, vai fazer a terapia dele, e ok, é isso. É só. Mas não, gente. O paciente ele é extremamente importante assim para a evolução dele mesmo, sabe? É muito importante que o fisioterapeuta ele coloque isso na cabeça do paciente, né? Que você também é responsável por sua evolução. Que, por exemplo, a gente não vai estar com o paciente, tem casos que a gente não vai estar com o paciente todo dia, entendeu? Tem casos que eu atendo esse paciente terça e quinta, por exemplo, terça e quinta. Daí, segunda, quarta e sexta ele não vai fazer nada em casa. Gente, ele não tem. A evolução vai ficar muito prejudicada, ele vai demorar muito para evoluir. Então, é necessário que o fisioterapeuta conscientize esse paciente de que ele também é importante para a sua evolução e que dê dicas de exercícios, faça uma listinha de exercícios que eles podem fazer em casa na segunda, quarta e sexta, para não ir parando, entendeu? Para como é que eu posso fazer? Para agregar o que é feito no consultório, ou na clínica, no hospital, enfim. E agora os mitos da fisioterapia. Gente, eu rio muito com isso. A fisioterapia é só massagem. Gente, quantas vezes eu já ouvi, eu e meus colegas de curso já ouvimos, eu tô com uma dor aqui tão grande nas minhas costas, poderia dar uma massagem? Eu tô com uma dor aqui tão grande na minha coxa, você poderia dar uma massagenzinha, né? Mexer aqui? Gente, fisioterapia não é só massagem. A massagem, na verdade, massoterapia, é um recurso que o fisioterapeuta ele vai ter, né, para fazer a conduta dele, o atendimento dele. Ele pode usar, ele pode não usar, ele vai ver dependendo de cada paciente, né, do caso de cada paciente, dos objetivos que você vai ter com cada paciente, se a massoterapia ali é necessária ou não. E às vezes ela é necessária, mas a gente precisa focar em tanta coisa que às vezes a gente deixa pouco tempo para a nossa terapia. É importante que a gente também tenha um contato, né, uma interação do fisioterapeuta e o massoterapeuta, que são duas profissões diferentes, né? O massoterapeuta é especializado nessa parte de terapia manual, massagem, né, massoterapia, e a gente pode utilizar outros recursos também. Então é bom ter esse contato, porque aí a terapia de um, o atendimento de um vai ajudar no outro e vice-versa. Então, a fisioterapia não é só massagem. Tire isso da cabeça de vocês, tire isso da cabeça das pessoas que estão próximas a vocês, e não é só massagem. Gelo e choquinho, muito visto muitas vezes em plano de saúde, fisioterapia de plano de saúde, não vou citar nomes, mas enfim. E até em algumas clínicas também. Minha mãe, ela já fez fisioterapia pelo plano, e eu fui perguntar para ela, né, o que ela fazia na fisioterapia? Ela falou, gelo e choquinho. Então, o que acontece? Muitas vezes o fisioterapeuta ele atende 10 pacientes de uma vez em plano de saúde, coloca os 10 lá na maca, bota o gelo, depois aplica o choque e tchau. Isso não é fisioterapia, gente. Não é fisioterapia. O mito aqui é que fisioterapia não é gelo e choquinho. Fisioterapia vai muito além de massagem, vai muito além de gelo, vai muito além de choquinho. E o gelo e choquinho é muito relatado, né, pelas pessoas que fazem esse tipo de atendimento fisioterapêutico, que aí depois vai estar falando, né, eu não fiz nada na fisioterapia, eu fiz não sei quantas sessões e não melhorei, né, não tive evolução. Mas aí você vai ver que o fisioterapeuta só fez isso, gelo e choquinho, muitas vezes durante todas as sessões. Então, realmente não tem como esse paciente evoluir. Você tem que pensar fora da caixa, você tem que utilizar todos os recursos que você tem. A fisioterapia tem muito recurso para você fazer seu atendimento, né? E é isso. Outro mito, que só quem está com lesão que faz fisioterapia, né? As pessoas pensam que, eu só vou fazer fisioterapia quando eu tiver com uma lesão de ligamento, quando eu tiver passado por uma cirurgia, eu preciso fazer fisioterapia depois, quando tiver com uma fratura, tiver uma fratura, blá, blá, blá. Mas não é verdade. A fisioterapia, além de atuar no tratamento, um momento.
além de atuar no tratamento, ela também atua na prevenção das lesões. Então, você não precisa estar com a lesão na... Você não precisa estar com a lesão para você ir procurar um fisioterapeuta, né? A gente tem essa questão da prevenção também. A gente não só trata, mas a gente também previne, a gente melhora, né, a qualidade de vida do paciente também. E o último mito é que a fisioterapia é dolorosa, porque as pessoas pensam, né, da questão do choquinho, às vezes o choquinho dói, às vezes a massoterapia, quando você está fazendo no paciente, ele está muito tenso, você pega que o paciente está muito tenso, você vai fazer aquela massoterapia, realmente dói, mas é um mito, gente. Depende da técnica que você vai usar, do caso do paciente. O exemplo que eu dei do paciente com uma ruptura do ligamento do joelho, assim que ele fizer a cirurgia, que ele for para fisioterapia, no começo ele vai sentir um pouco de dor, no choquinho, porque a musculatura dele ali os músculos ali da coxa estão todos inibidos e você precisa dar um estímulo para que haja uma contração daquele músculo que seja boa, que seja suficiente, entendeu? Então ele vai sentir, é realmente um pouco, no começo é pouco, tipo assim, coloca um pano na boca e ficam mordendo porque é um pouco doloroso no começo, mas assim, não é 100% das vezes, tá? Já vai depender. E aliás, a fisioterapia, um dos maiores objetivos da fisioterapia é reduzir a dor, né? O paciente tá ali se queixando de dor e você vai fazer de tudo para reduzir a dor do paciente. Agora, tem algumas técnicas, em alguns casos, que realmente vai doer, como esses que eu citei, né? Esses exemplos. E aí eu trouxe um pouquinho de para vocês, né? Um pouquinho de memes, que aí que é essa cara de Gretchen é a cara que todo mundo da fisioterapia faz quando alguém fala isso. O que você estuda? Fisioterapia. Menina, tô com a dor nas costas, faz uma massagem aqui. É clássico, 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 clássico. Minha mãe, todo dia. Ela tá com a dor na coluna, que pede uma massagem. Clássico, gente. E aí, outro que eu coloquei é justamente isso que eu falei, né? Das 30 sessões de fisioterapia e não melhorou. Que aí você depois vai ver a conduta do fisioterapeuta, né? E ele só aplicou gelo, choque, ultrassom, e é isso. Realmente não tem como melhorar, não tem como você. E ainda mais nesse grupo, né? Às vezes você precisa ter um atendimento individualizado. Mas não estou dizendo que atendimento em grupo não existe na fisioterapia. Existe sim. Mas não é em grupo assim, que você coloca os 10 na maca e deixa lá. É um atendimento em grupo dinâmico. Por exemplo, eu tive a experiência no meu curso de atender pessoas com osteoporose. Acho que eram 8, 9 mulheres, alguma coisa assim. E a gente pensava num atendimento que fosse uma coisa dinâmica, que fosse uma coisa lúdica, que elas interagissem. A gente teve dança, a gente teve pilates, a gente teve, nossa, alongamento, a gente teve muita coisa. Muita coisa é justamente isso, fazer com que elas se movam, fazer com que elas façam os exercícios, é uma coisa bem mais dinâmica, não é a gente deixou elas deitadas lá e deixou lá, entendeu? E isso a gente chama de grupo terapêutico. A gente tem muitas possibilidades para fazer grupo terapêutico dentro da fisioterapia. E o último, né, com Hermione Granger, rainha de Harry Potter, da saga Harry Potter, perfeita, tudo para mim, melhor personagem. O paciente acha que fisioterapia é só gelinho, choquinho e massagenzinha. Absolutamente estão enganados. E aqui tem o que? Uma mensagem fim de incentivo, uma mensagem de mudança, né? Que essa cultura em torno da profissão precisa ser corrigida pela nova geração de fisioterapeutas. Então, se vocês pretendem entrar para a fisioterapia, já entra com essa mentalidade de que fisioterapia não é isso, de que você tem que construir com as pessoas, construir isso, né, ao redor, né, com as pessoas ao seu redor e batalhar, né, para fisioterapia ser mais reconhecida, não ser vista, né, de uma forma tão, como é que eu posso falar, tão irreal, não sei a palavra, como ela é às vezes. Aí sobre a fisioterapia, assim, de maneira geral. Gente, desculpa, eu acho que eu tô falando um pouquinho rápido, né? Eu sou uma pessoa que fala bem rápido mesmo, mas se alguém estiver falando aí nos comentários para falar um pouco mais devagar, me avise. Então aqui eu trouxe um textinho para vocês, tirado diretamente do conselho, né? O que é a fisioterapia? É uma ciência que ela estuda, que ela diagnostica, previne, como eu falei, e recupera.
pacientes com distúrbios cinéticos funcionais, como eu havia falado do diagnóstico cinético funcional que o fisioterapeuta faz nos pacientes, nos mais variados órgãos e sistemas do corpo humano, não só no sistema muscular, ósseo, tudo mais. E aí a fisioterapia tem como objetivo preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade desses órgãos, desses sistemas e dessas funções. Que aí a gente volta para aquilo que a gente falou, né? Que não é só recuperar um paciente, não é só você pegar um pós-operatório do paciente e você reabilitar aquele paciente, mas tem aqui, a gente tem, não sei se vocês se o mouse aparece para vocês, o meu, mas a gente tem aqui, ó, preservar, manter a integridade desses sistemas. Então, o fisioterapeuta também vai fazer de tudo para que aquele quadro daquele indivíduo, né, se mantenha bom por um longo período de tempo. E a atuação do fisioterapeuta ela é fundamentada pelo estudo das ciências biológicas, das ciências morfológicas, fisiológicas, da bioquímica, biofísica, biomecânica, cinesiologia, enfim, muitas coisas que aí são bases, né? São coisas que a gente vê logo no começo do curso. Eu acho que eu não coloquei a grade aqui, mas eu posso falar para vocês um pouquinho depois, né, quando estiver falando da fisioterapia na UFRN. E aí são coisas que a gente tem que ter esse conhecimento teórico, né, para poder atender o nosso paciente da melhor forma possível. Essa questão também é muito importante das patologias de órgãos e sistemas, que nas nossas aulas do curso de fisioterapia da UFRN, a gente vê muito isso. A gente vê, por exemplo, eu estou pagando, uma disciplina que eu estou pagando agora é neurologia, fisioterapia e neurologia. Então, teve uma aula, por exemplo, de Parkinson, de AVC. AVC. E aí, o que o professor faz? Ele fala um pouco sobre o que é o AVC, sobre como se dá a doença, né, o AVC, a patologia do AVC, qual vai ser o quadro daquele paciente, né, o que ele vai apresentar de característica e tudo mais. E no final, a última coisa que a gente tem nas nossas aulas é o tratamento da fisioterapia. Então, a gente tem uma base do que é a doença, com todos os pontos importantes, para a partir disso a gente ver o que o fisioterapeuta pode fazer nessa patologia. Então, essa questão dessa fundamentação da patologia de órgãos e sistemas é muito importante também. Morfológica, fisiológica, anatomia, fisiologia, embriologia, tudo isso é muito importante, bioquímica. Cinesiologia é extremamente importante, que é do movimento, né? A gente tem no terceiro período. É tipo assim, base. Anatomia e cinesiologia base. E eu trouxe para vocês as especialidades que são reconhecidas pelo Conselho Federal. Então, a gente tem aqui esportiva, aqui vocês estão vendo o mouse aqui esportiva, mas a gente tem 15, gente. E olha que tem especialidade que nem está aqui, que ainda não é reconhecida, né? Não é regulamentada, normatizada, mas que já existem profissionais na área, que já atuam, que são professores. As nossas especialidades, né, do Conselho são fisioterapia e acupuntura, que cresceu muito, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, com Michael Phelps usando ventosa e tudo mais, dentro da acupuntura. A aquática, que assim, é impressionante, gente, que às vezes você tem um paciente que ele não consegue fazer um exercício no solo, por algum motivo, e você leva ele para a água, para a piscina, e ele consegue fazer aquele exercício, porque a água, as propriedades da água, as propriedades físicas da água permitem com que ele faça aquele exercício. Então, é muito, muito bom. Cardiovascular, como o nome já fala, né? Cardiovascular. Dermatofuncional, que muitas pessoas associam à estética, mas não é só estética, gente. Trabalha também pré e pós-operatório, questão de cicatrizes, questão de sistema linfático e tudo mais. Mas também o fisioterapeuta pode trabalhar nessa parte da estética também. Fisioterapia esportiva, né? Trabalhar em clubes e tal, fazendo recuperação de atletas ou prevenção de lesões em atletas e tudo mais. Gerontologia, que é a área da fisioterapia que é voltada para idosos. Aliás, essa fisioterapia em gerontologia, ela foi regulamentada, né? Acho que ela tá certa. Regulamentada bem recente, tipo 4 ou 5 anos atrás. E é o que eu quero trazer para vocês, de que, por exemplo, não é porque ela foi regulamentada 4 anos atrás que antes não existia fisioterapia em gerontologia, não existia nenhum profissional da área, não existia especializações na área, existiam, tá, gente? Tem, tipo,
Tem muitas especialidades aqui que não estão reconhecidas, mas que atuam. Fisioterapia do trabalho, que é voltada para a questão da ergonomia, né? No ambiente laboral. Neurofuncional, AVC, Parkinson, lesão nervosa, esclerose lateral amiotrófica, tanto adulto como pediátrica, né? Essa aqui, a fisioterapia neurofuncional aborda tanto pacientes adultos com distúrbios, né, disfunções neurológicas, como pacientes crianças, pediátricas. Em oncologia, né, que muita gente não sabe disso, mas sim, você pode trabalhar nessa área de câncer. Respiratória, que é o que eu mais gosto, junto com cardiovascular. Respiratória, cardiovascular e terapia intensiva são, assim, minhas paixões. Que está muito em evidência agora também, né, respiratória e terapia intensiva, essa última, já vou falando também, por causa do Covid, né, tem um comprometimento respiratório, então está muito em evidência agora. Traumato ortopédica, ortopedia, osteopatia, quiropraxia, gente, quiropraxia. Meu sonho é fazer uma sessão de quiropraxia, gente. Eu vejo aqueles vídeos que o pessoal já assim, só de estar vendo o profissional fazendo aquilo, gente, me dá um alívio, me dá uma moleza. Queria muito fazer uma sessão de quiropraxia. Saúde da mulher, que aí vai acompanhar a mulher em todo o ciclo de vida, né? Desde a infância até o momento da gravidez, até o trabalho de parto também, o pós-parto, puerpério, tudo. Acompanha esse período todo, né? E fisioterapia em terapia intensiva. Então, vocês têm aqui 15 especialidades da fisioterapia que são reconhecidas pelo Conselho, porém, temos, por exemplo, fisioterapia em reumatologia, reumatológica, que não temos aqui, mas que em 2017 e em 2018 foi lançada a proposta para o Conselho para regulamentar, né, normatizar essa especialidade. E é uma disciplina, aliás, que eu tenho no meu curso. Eu paguei semestre passado, quando estava no sexto período, eu paguei fisioterapia reumatológica, que é uma coisa muito importante. Então, tem professor, tem especialista na área, ele vai trabalhar com doenças reumatológicas, tipo artrite reumatoide, fibromialgia, osteoartrite, lúpus. Então, fisioterapia orofacial, que trabalha muito essa questão dessa articulação aqui, da mandíbula, né, que é a articulação temporomandibular. E aí esse profissional da fisioterapia, ele trabalha junto, né, bem perto do profissional da odontologia e do profissional da fono, que também não está reconhecido aqui, mas também é outra área. Pilates, né, que muita gente trabalha com Pilates atualmente, né, também nos últimos anos surgiram muitos fisioterapeutas fazendo cursos de Pilates, abrindo clínicas de Pilates, tem muita clínica de Pilates aqui em Natal. RPG, tudo isso você pode trabalhar, você pode se especializar, né, pode fazer cursos nessas áreas, e pode trabalhar com isso, mas que não são reconhecidas ainda. Mas a gente, né, espera que todas as especialidades elas sejam reconhecidas pelo Conselho, porque todas elas são extremamente importantes e têm o seu papel assim fundamental. E aí a gente já falou sobre as especialidades da fisioterapia, né, em que você pode trabalhar, e agora a gente vai falar onde você pode trabalhar. Então você pode trabalhar em hospitais, Hospital Valfredo Gurgel, tem um amigo que trabalha em Valfredo Gurgel, no próprio Hospital Universitário, Onofre Lopes, que fica ali perto da Praça Cívica, ali no centro. Pode fazer o concurso, trabalhar em hospital. Hospital do Coração, Promata, São Lucas. Você pode trabalhar em hospital. Enfim. Clínicas, que aí você pode trabalhar para outras pessoas, ou você pode abrir a sua própria clínica, né? Geralmente, eu tenho uma amiga que, eu tenho, acho que duas, três amigas, enfim, que tem a própria clínica de Pilates, né? Elas mesmas são donas e tal, e vocês podem até ser essa questão do empreendedorismo, no empresário e tudo mais. Em clubes esportivos, né? Sendo fisioterapeuta esportivo. Na docência, né? Você pode ser professor do curso de fisioterapia de alguma faculdade, seguir essa área acadêmica, né? E na fisioterapia domiciliar, você pode ir para a casa, né? Atender na casa do seu paciente. Assim que você termina o curso de fisioterapia, você já pode atender a domicílio. Assim que você tem o seu menina, esqueci o nome, tipo a licençazinha, o cartãozinho que você tem, paga anuidade, enfim. Assim que você tem essa licença, se termina o curso, paga essa licença, você pode atuar.
E aí, o que que eu vou fazer depois que eu terminar a fisioterapia? O que que eu posso, quais são as minhas possibilidades, né? Não só na UFRN, não falo da UFRN, mas falo de maneira geral da fisioterapia. Quais são as minhas possibilidades? Eu posso tentar um mestrado, que aí casa muito com aquela parte da docência, que geralmente as pessoas que fazem mestrado, doutorado, querem ir para a área da docência, né? E aí você pode ir para o mestrado quando você terminar, e depois um doutorado, depois um pós-doutorado, enfim, e ir para essa área acadêmica, de pesquisa e tudo mais. Você pode fazer uma residência, que aí nós temos no Hospital Universitário Onofre Lopes, né, que é onde a gente tem as nossas práticas e tudo mais. Nós temos residências em UTI, terapia intensiva, temos residência em cardio, temos residências em pediatria. Então, assim, você pode fazer essa residência, que aí você vai passar 2 anos lá, só atendendo, pegando a mão na massa. Tem uma porcentagem muito grande de uma carga prática, né, tipo uns 80% de prática, e vai ter 20% ali de discussão de caso, né, de estudos teóricos, enfim, você passa ali 2 anos atendendo e você ganha para isso, né? Aí você tem que fazer uma prova, né? Tentar a residência. E o mestrado também, você faz uma prova, né? Você tem que ter um projeto, faz essa prova para tentar o mestrado e também são 2 anos. E você também ganha, você ganha no mestrado e você ganha na residência. Já na especialização você paga, geralmente você paga, que aí você vai se especializar naquela área, na área específica. O mestrado e a residência também é tipo uma especialização, porque você vai estar estudando aquilo que você gosta, entendeu? No mestrado, você não vai fazer um mestrado em fisioterapia. Você vai fazer um mestrado é, em fisioterapia respiratória e cardiovascular, ou um mestrado em fisioterapia neurológica, ou um mestrado em fisioterapia traumato-ortopédica. Então, é tipo uma especialização porque você vai estar estudando aquilo que você quer, aquele seu foco, né? Aquela sua especialidade que você quer. Residência também, né? Como eu falei, UTI, cardio, traumato-ortopédica, pediatria. Acho que só não tem traumato-ortopédica aqui. Aí você tem que sair para outro canto, para Recife, enfim. E a especialização, você paga. E tem uma carga horária, né? Você tem que fazer tipo um trabalho também de... É como se fosse uma faculdade, que você também tem as aulas teóricas, você também tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, tudo mais. Então, essas são as possibilidades que você tem depois que você terminar seu curso. Além da domiciliar, né? Se você não quer fazer nem mestrado, nem residência, nem especialização, você já pode ir ali atender a domicílio, bem tranquilo. É isso. Ou fazer outros cursos, tipo assim, essa aqui que eu coloquei, essas três são, tipo assim, as mais faladas, né? As mais importantes. Mas você pode atender domiciliar, assim que você terminar. E aí, quanto um fisioterapeuta ganha? Gente, essa foi a parte mais difícil do slide. De verdade. Porque a gente não tem um piso salarial, entendeu? Tem um projeto de lei que ele está circulando que tenta fixar esse salário do fisioterapeuta, né, esse piso de R$ 4.650, mas ainda está ali, ó, tramitando. Então, a gente não tem, assim, esse piso. E, na verdade, cada estado, né, cada sindicato regional, enfim, vai estabelecer um piso. Então, por exemplo, eu estava pesquisando, quando eu estava fazendo essa parte, o Rio de Janeiro, a média de salário lá, o piso é R$ 3.100, por exemplo. São Paulo, 2.900. Aí eu falei com uns amigos meus, que já são formados aqui, para saber mais ou menos como é aqui. E eles falaram que é, tipo, um pouco mais de 2.000, tipo 2.200, 2.300. É, mas aí tem uma coisa que é fixa, né? Que é a jornada máxima de trabalho, que está aqui para profissionais fisioterapeutas, que é de 30 horas semanais. E aqui, esse FENAFITO, que é tipo um sindicato, um conselho, enfim, ele meio que sugere, né? Dá uma sugestão de salário que seria o piso salarial sugerido, né? Por esse conselho é R$ 3.214,22 para tipo nortear, mas você vai ter salários aí de 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, 4.000 e pouco, 1.000 e pouco, aí vai depender. Eu trouxe aqui para vocês um referencial que a gente tem do conselho mesmo, de quanto a gente deve cobrar por as nossas, quando você está atendendo domiciliar, né, as nossas consultas, os nossos atendimentos. Então, aqui, uma consulta domiciliar, por exemplo, equivale a 150 CV. CV é o coeficiente de valoração, que agora em 2020 ele está a 63 centavos. Então, a consulta domiciliar é 150 vezes 63 centavos.
que ele equivale a 150 CV. Que aí isso vai dar o quê? R$ 94,50 por uma sessão, uma consulta domiciliar. E aqui nós temos o atendimento fisioterapêutico domiciliar, que aí nós temos esses valores aqui. Então, o atendimento fisioterapêutico domiciliar no sistema nervoso, né, fisioterapia neurológica, dá um valor de R$ 158,76 o atendimento fisioterapêutico. E todos os outros, musculoesquelético, respiratória, cardiovascular, endócrino e tudo mais, R$ 132,30. Sendo que eu vou ser bem sincero com vocês, gente, isso não acontece na prática. Isso é um valor que ele é tipo uma referência, né, que o conselho dá para a gente, mas não acontece na prática, porque se você vai chegar para um paciente e vai dizer que a sua consulta, vamos dizer que a sua consulta é R$ 94,50, R$ 95. Se você chegar para o paciente e falar que sua consulta domiciliar, sua sessão domiciliar vai ser R$ 95, ele vai achar esse preço um absurdo, ele não vai querer pagar, infelizmente é assim, gente, de verdade. Eu tenho amigos que já terminaram o curso, que chegaram a cobrar R$ 70 por sessão, 60, 50, até 50 mesmo, né? Minha amiga, ela cobrou R$ 50 de sessões de um paciente que morava na rua dela mesmo, onde ela morava. Então ela falou que não precisava gastar com transporte, o tempo, né, de deslocamento até a casa dele era bem pouco, né, bem tranquilo, então ela cobrou menos, R$ 50. Ela já cobrou, ela falou que o máximo que ela cobrou foi R$ 80. Então, assim, vai depender. Se você for trabalhar em interior, gente, interior, tipo assim, é inviável você cobrar um preço muito alto. Tipo, um amigo meu trabalha no interior também e as sessões dele são R$ 50, 50, R$ 60. Então, assim, é você procurar, assim, você vai tentar valorizar seu trabalho, claro, né? Mas vai ter muitas vezes que, tipo assim, que a maioria dos pacientes vai achar esse valor um absurdo e eles não querem pagar isso. Então, você tem que ali ajustar, né, para poder atender esses pacientes. Mas, se a gente for pensar, eu vou até pegar a calculadora aqui. Se a gente for pensar aqui o seguinte, digamos que você atende um paciente por um mês domiciliar, e você cobra a sua sessão R$ 90. R$ 90 por sua sessão desse paciente. E aí você tem 3 vezes por semana durante o mês. Cada sessão é R$ 90, né? Então, 3 por semana, vezes 4 semanas, dá 12. Então, 90 vezes 12 vai dar R$ 1.080. Então, com esse paciente, você vai tirar R$ 1.080 no mês, certo? E aí você atende o quê? Ele 50 minutos, uma hora, digamos que você atende segunda, quarta e sexta, de 2 às 3. Você vai ganhar no mês, com esse paciente, R$ 1.080. Daí, se você atende outro paciente que é das 4 às 5, você atende esse de 2 às 3 e atende outro de 4 às 5, para dar tempo de você se deslocar, né? Então, a gente multiplica isso por 2, dá R$ 2.160. Então, assim, você vai... E, às vezes, você não vai, tipo, cobrar 90 de um e necessariamente 90 do outro. Você vai ver toda a questão de, tipo assim, de logística, né? Para um paciente, eu não preciso me deslocar tanto, eu não gasto tanto de transporte, então eu não vou cobrar tanto, entendeu? Esse paciente aqui é meu amigo, então eu vou cobrar um pouco menos. Mas é isso, você vai jogando ali com as suas possibilidades que você tem. E aqui eu trouxe um dos melhores concursos que tem para fisioterapia, que é da EBSER, que é uma rede de hospitais, né, que tem em todo o Brasil, que aliás nossa, me perdi. Que aliás o Hospital Universitário Onofre Lopes, que é o nosso hospital, tal da UFRN, ele faz parte dessa rede de hospitais. Então, você faz um concurso, né? Você presta concurso para a EBSER e seu salário inicialmente de fisioterapeuta vai ser R$ 4.900, quase R$ 5.000. E aí esse vai ser o salário inicial, que aí você pode ir aumentando, né? De acordo com sua classe, com seus níveis, o quanto de tempo que você está lá, e pode chegar até um pouco mais de R$ 8.000. Então, esse é um dos melhores concursos para fisioterapia. Eu estava pesquisando outros concursos também essa semana, que abriram esse ano, e tem uns concursos de interior, por exemplo, que é 20 horas semanais, que paga R$ 1.200 por mês. Tem outros de outras cidades que pagam R$ 1.600, e outras que pagam R$ 2.200. O da Prefeitura de Natal, hoje, eu vi o edital desse ano, de 2020, do concurso de 2020, e o valor, né, o salário, a remuneração do fisioterapeuta para a Prefeitura de Natal estava R$ 3.400, pouco mais de R$ 3.400. Algo bom, né? Algo top.
Sobre essa questão da fisioterapia, das habilidades, né, desse fisioterapeuta, é importante que esse fisioterapeuta ele seja bastante observador, porque quando você vai estar avaliando o seu paciente, você tem que estar olhando tudo, né, se no movimento ele dá uma, como é que eu posso falar? Ele está realizando um movimento, aí tá tudo contrarado e depois continua, você tem que tá vendo tudo. Quando, o andado dele, né? Quando ele está andando, você tem que ver se o movimento do corpo, se as estruturas corpóreas estão mais tendendo para um lado ou para o outro. Então, você tem que olhar muito bem os mínimos detalhes para uma boa avaliação do seu paciente. Criatividade, porque é o que eu falei antes, gente. Às vezes você atende um paciente muitas vezes na semana. Eu tive a experiência de atender ano passado, quando eu estava no meu sexto período, um paciente segunda, terça, quarta e quinta. Atendia, só não atendia na sexta, mas atendia segunda, terça, quarta e quinta. O paciente fez cirurgia no joelho. Então, assim, gente, todo dia eu vou fazer a mesma coisa, sabe? Você acaba desmotivando o paciente. De verdade. Então, você tem que estar bolando outros exercícios que trabalham ali aquele seu mesmo objetivo, tem que estar brincando, né, com as suas possibilidades que você tem que ser criativo mesmo para não ficar aquela coisa monótona e que vai estimular o paciente. A empatia, né, que como eu falei, é um curso que você atua ali muito perto, muito direto do paciente. Tem uma frase que, não sei se vocês assistiram BBB, mas Thelma, que é a médica, né, que ganhou, tá passando por ela, que ela falou que ela costuma pensar, né, que todo paciente dela é o amor da vida de alguém. E isso é muito bonito. Tipo assim, é você ter realmente empatia por aquela pessoa que você está atendendo, por aquele seu paciente e atendendo da melhor maneira possível. Uma coisa bem humanizada, você cria vínculo, né, com o paciente, até pela maneira que você atende e também pelo tempo que você passa com ele, né, às vezes muita sessão você cria um vínculo com o paciente mais forte do que em outras áreas da saúde. E a questão da atualização, que é muito importante também para o fisioterapeuta, é que você sempre tem que estar estudando. Sempre tem que estar estudando. Uma coisa que você estuda hoje, às vezes daqui a 2 anos, já tem outro estudo dizendo que outra coisa é melhor. Então você tem que estar sempre, sempre, sempre buscando conhecimento dentro da fisioterapia, assim, muito importante. Novas evidências científicas vão surgindo, tipo assim, a rodo, e você tem que sempre estar se atualizando. E agora um pouquinho da fisioterapia na UFRN, não sei nem como é que tá meu tempo, mas eu acho que tá dando certo. Fisioterapia na UFRN. A carga horária do curso, ficou um pouquinho grande aqui, né, mas eu vou explicar direitinho. A carga horária do curso é de 4.260 horas. Dentro dessas 4.260 horas eu tenho a carga de obrigatória e a carga de optativa. Nessas optativas você tem que pagar no mínimo 450 horas. Então, dentro das 4.260, 450 são de optativas. E dentro dessas optativas, você pode pagar 240 horas de disciplinas eletivas. O que são disciplinas eletivas? São disciplinas que são de outros cursos. Enfim, por exemplo, a gente tem uma grade de disciplinas optativas que são ofertadas para o nosso curso, que são ofertadas para o nosso curso. Para a fisioterapia, aquelas disciplinas optativas são ofertadas para a fisioterapia que a gente pode cursar. Por exemplo, fisioterapia em oncologia, que eu falei da especialidade. essa disciplina não é obrigatória para a gente. A gente tem essa optativa, que a gente pode pagar fisioterapia em oncologia. Aí as eletivas, 240 horas, você pode pagar a disciplina de CIT, se você quiser, de Direito, de Jornalismo, de Educação Física. Eu já paguei disciplina de Educação Física porque é de outro curso, mas é algo que poderia acrescentar, né, na fisioterapia. Então, gente, eu estou pagando também um agora, estava pagando, né, quando o semestre foi interrompido, uma de cálculo, gente, de bioestatística, que é muito, muito importante também para quem quer essa parte de pesquisa, da bioestatística. Eu estava pagando tipo no setor de cálculo lá da UFRN, então você pode pagar essas disciplinas de outros cursos, mas tem tipo assim, um limite, né? Até 240 horas. O resto tem que ser optativas do seu curso mesmo, que são abertas para o seu curso. Então, 10 períodos, mas aí você pode cursar, acho que no máximo até 15 períodos, mas ali são 10 períodos no mínimo, 5 anos, podendo prolongar por mais 2 anos e meio, né? E nós temos que cumprir com atividades complementares, além de tudo isso, né? De obrigatório, optativo, a gente tem que ter essas atividades complementares, que são 240 horas.
que elas se dividem em ensino, pesquisa e extensão. Vocês não precisam saber bem detalhado disso agora, só precisam saber que são divididas em 3, e que nessas 3 a gente tem que ter no mínimo 30 horas. Então, você não pode fazer 240 horas só de pesquisa. Você tem que ter, por exemplo, 30 horas de ensino, 30 horas de extensão, e aí você vai fazer 180 horas de pesquisa. Você tem que ter 30 no mínimo em cada um. E aí entra a apresentação em congresso, atividades de extensão, né? Pesquisa, enfim, né? Monitoria, tudo entra aqui. E também temos, né, já não é suficiente, a FRN já não acha suficiente, o departamento de fisioterapia não acha suficiente, e coloca mais 180 horas de extensão clínica. É muito importante, eu não estou aqui falando mal. Mas é muito pesado, gente. É um curso pesado. De verdade, é manhã e tarde, e é um curso pesadinho. Desculpa, deixa eu beber um pouco d'água. E aí você tem que cumprir essa extensão clínica. São 180 horas, que o que é extensão clínica? É atendimento, gente. Tem uma extensão clínica lá. Nossa, gente, começa a tossir. Tem uma extensão clínica lá no que é ofertada para o nosso curso, que, por exemplo, vai tratar pacientes com disfunções da coluna, de toda a coluna, cervical, torácica, lombar. E aí é só atendimento, gente. Quando começa a extensão clínica, você conhece o paciente, você avalia seu paciente e você vai atender durante o período, né, que conte essas horas de extensão. Aí você tem que cumprir 4. São 180 horas, mas são tipo 4 de 45. E aí você pode cumprir quando você quiser. Eu estou no 7º período, eu ainda não cumpri. Eu quero cumprir tudo no 9º e no 10º. Que aí eu já vou estar atendendo no estágio e vou estar atendendo nas extensões clínicas. Então, vai ser algo que vai me ajudar bastante, porque eu vou estar totalmente ali prática, mão na massa e tudo mais. E aí, eu costumo falar, né, que a fisioterapia na UFRN é dividida assim. É como se fosse um ciclo, um ciclo básico, um específico, aplicadas e estágios. Esse ciclo básico é o que todo curso da saúde faz. Anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, biofísica, embriologia, biologia celular, todo curso que você acabou de entrar na faculdade em fisioterapia, seu amigo entrou para farmácia, sua outra amiga entrou para enfermagem e vocês vão estar pagando praticamente as mesmas matérias no começo, que é tipo base do curso de saúde. Específico, esse ciclo específico, são matérias que não é mais o ciclo básico, ou seja, você não vai ter, por exemplo, enfermagem pagando essas disciplinas, não vai ter farmácia, não vai ter odonto pagando essas disciplinas. São disciplinas do curso de fisioterapia que vão te dar base para as aplicadas, que são técnicas de avaliação, métodos técnicos de avaliação, né? Como é que as melhores técnicas para você avaliar aquele paciente. Cinesiologia, que é estudo ali do movimento, né? Você vai ter biomecânica dentro da cinesiologia. As pessoas me perguntam, tem cálculo? Tem um pouquinho de cálculo, gente, mas é cálculo besta. Assim, bem besta mesmo. Tipo assim, um pouquinho de biomecânica, aí tem outras coisas em respiratória mais pra frente que você precisa calcular índices e tal. Tipo, mas é muito tranquilo, de verdade. Aí as aplicadas em si, que são as das especialidades, né? Que é a partir do 5º período que a gente começa. Então, básico fica mais ou menos no 1º e 2º período, né? É ciclo básico. Uma coisa mais específica do nosso curso, que aí são as disciplinas que nós temos já no departamento de fisioterapia. São no 3º e 4º período, e a partir do 5º começam as aplicadas. Fisioterapia respiratória, cardiológica, vascular, reumatológica, neurológica, pediátrica, tudo isso a partir do 5º período até o 8º. Quando chega no 9º período, nós começamos os estágios, que são, quando você está no 9º período, são 2 estágios, e quando você está no 10º período, são mais 2 estágios. Que aí, os estágios são atenção, acho que é atenção básica, alguma coisa assim, né? Saúde básica, atenção primária. CPV, que é cardio, pneumo e vascular, que é a parte de respiratória, de cardio, de doenças vasculares. Se chama locomotor, que aí vai entrar neuro, ortopedia, patologia. E a outra é GOP, que é ginecologia, obstetrícia e pediatria. Então, você tem que fazer dois desses no 9º e 2 desses no 10º. E aí, no UFRN, nós temos também um programa de pós-graduação na fisioterapia, que aí contempla tanto o mestrado como o doutorado.
Então, na UFRN mesmo, né, assim que você termina a sua graduação, você pode ir para o mestrado dentro da UFRN mesmo, que oferece lá, e são 4 linhas de pesquisas principais que tem lá, que é neuro, né, vou falar assim, bem por alto, neuro, músculo esquelético, tinha um músculo esquelético, que é justamente essa questão da ortopedia, da esportiva, traumatologia, reumato, processo de envelhecimento, que é aquela questão da gerontologia, de idosos, né, que vai trabalhar com osteoporose, sarcopenia, essas doenças que cometem mais idosos, e cardio e respiratório. Essas são as 4 linhas de pesquisas que tem no departamento de fisioterapia da UFRN, que aí você pode estar fazendo mestrado quando você terminar o seu curso. Você pode estar fazendo, aí eu acho que a bolsa do mestrado é R$ 1.500, R$ 1.600, alguma coisa assim, e você estuda por 2 anos, e a residência é lá no Onofre Lopes, você pode fazer no Onofre Lopes, tanto mestrado como a residência, você pode fazer aqui, você pode fazer fora também, se você quiser. Aí a da residência, acho que é um pouco mais de R$ 3.000, que aí você passa 2 anos também atendendo ali. E aqui no UOL, né, no Hospital Universitário, a gente tem UTI, tem cardio, tem pediatria, acho que só essas 3, se não me engano. Acho que só essas 3. E nós temos 2 especializações da fisioterapia, que são as especializações pagas, né, que eu não coloquei aqui, mas enfim, que é dessa parte de músculo esquelético, né, traumato ortopédica, e se não me engano a outra da saúde da mulher, que são as especializações que tem no departamento de fisioterapia que você paga. Então, mestrado você recebe, residência você recebe, e especialização, que são essas 2 que tem no departamento, você paga. E aí eu trouxe para vocês notas de corte. Você que quer fazer fisioterapia, né? Quer saber mais ou menos como tá? Eu não achei, tipo assim, bem discriminado. Tipo, eu entrei em 2017, mas eu não achei discriminado as 2017 e 2018. Eu queria colocar as 4, né? Desde que eu entrei. Aí eu coloquei as de 2019 e 2020. Mais ou menos as notas de corte, né? Mas assim, não se preocupe. Assim, se preocupe mesmo, não se preocupe. Porque, por exemplo, fisioterapia é um curso com 60 vagas, 30 vagas no primeiro período, no primeiro semestre, 30 vagas no segundo semestre, e é um curso que a lista roda muito. Então, às vezes, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ficou, eram 30 vagas na ampla concorrência e a pessoa ficou em 35, conseguiu passar, foi chamado depois, 35, 37, ainda é chamado. É um curso que roda muito. Então, essas notas aqui foram de pessoas que já entraram direto, não tiveram que esperar uma segunda lista, uma terceira lista, tudo mais. Então, a gente pode ver que a ampla diminuiu, né, a ampla concorrência, e nas cotas, o que é interessante é que essa cota aqui de 629, que foi muito baixa em 2019, já aumentou muito. Geralmente tem esse jogo, gente, de que uma cota que foi muito alta um ano, as pessoas vão ficar com medo de colocar ali naquela cota e vão acabar colocando em outra. Colocando sua nota em outra cota, entendeu? Aí vai, aumenta a nota em outra cota, em um ano que foi muito baixa e outro ano que vai muito alto. Aqui, ó, 671 foi a nota de corte mais alta dentro das cotas desse ano de 2019, né? L1, L2, L5, L6. A L5, com 671. Já no ano de 2020, foi a mais baixa, 633. Essa que foi a mais baixa, 629, já foi a mais alta no ano de 2020, 657. Então, vai acontecendo muito isso, assim. A dica que eu dou para vocês é, assim, não não se contentem, né? Não fiquem satisfeitos em ficar numa posição que você acha que você vai. Claro, assim, é melhor você ter a garantia que você tá ali dentro das vagas, né? Então, assim, quando eu passei logo, assim, pro primeiro semestre, de primeira, na primeira chamada. E outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão dos pesos. Para fisioterapia, o peso de redação é 1,5, de ciências da natureza, que é química, física, biologia, é o peso 3, falei radiação 1,5, né? Eu acho que humanas e linguagens, acho que é 1,5 cada, e matemática é 1. Então, assim, você tirando uma boa nota na redação, que é 1,5, uma boa nota na natureza, que é o peso 3, que é o maior peso, mas é um pouquinho mais difícil você tirar nota alta, né? Nessas disciplinas. Eu, por exemplo, eu fiquei ali ok em humanas, em linguagens e natureza. Fiquei ali ok na mesma faixa. Foi boa. Aí eu entrei muito em matemática e mais em redação. Gente, redação e matemática são chaves, porque nem todo mundo vai bem em redação e matemática.
Acho que são as duas que o pessoal tem mais deficiência. Então, você tirando uma nota boa na redação, nossa, vai alavancar sua nota muito, muito, muito mesmo. Então, a dica que eu dou para vocês é essa, de se dedicarem, né, aos estudos, de querer ter esse fogo, né, essa gana de passar logo na primeira chamada, que aí vai dar tudo certo, e focar muito em redação, em natureza, se você não for tão bom em natureza, foca ali no que você gosta. Por exemplo, eu não gosto muito de física, mas eu gostava muito de biologia, então eu tentava focar muito em biologia para acertar de biologia no Enem. E é isso. Aí eu trouxe para vocês, as pessoas que ficaram aqui até o final, eu trouxe um bônus. Eu acho que o meu tempo tá acabando, mas enfim. Mas tá terminando já. Trouxe aqui um bônus para vocês, que são os melhores cursos de fisioterapia do ranking de 2019, né, do Brasil. E aqui em nono lugar nós podemos ver a UFRN. Então, nós temos a UFRN tem o nono melhor curso de fisioterapia do Brasil. E a gente pode ver que os outros lugares é São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e a gente só fica atrás no norte e nordeste de Pernambuco. Então, nós temos o nono melhor curso do país de fisioterapia, top 10, e top 2 no norte e nordeste. Nós temos o segundo melhor curso de fisioterapia do norte e nordeste, com o conceito 5, né? A avaliação conceito 5, que é o conceito máximo que tem. Então, o nosso curso é muito bem conceituado, ele é muito bem visto, né? Muito bem avaliado. E isso é um gás para vocês, né? Você não quer estudar no segundo melhor curso de fisioterapia no Nordeste? No top 10 do Brasil? Diga aí você ser aluno do top 10 do Brasil, do segundo do Norte-Nordeste. Gente, é um gás para vocês, gente. Quando saiu essa classificação, a gente da fisioterapia da UFRN ficou louco, ficou muito feliz, porque, assim, é uma honra, sabe? A gente fazer parte de uma instituição, de um curso numa instituição que é tão bem vista. E é isso, acabou. É isso que eu tenho para falar. E quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Já dizia a grande pensadora contemporânea, tá? Quebra o barraco do funk brasileiro. E é isso. Deixei até, ó, aqui, ó, duas mãozinhas para vocês baterem palma. Vocês juntam as mãos agora e batem palma, por favor, né? E deixei mais uma vez aqui meu Instagram, para vocês me seguirem, para vocês tirarem dúvidas, que eu vou responder assim com o maior prazer. Obrigado, gente. Dúvida? Ítalo, eu queria agradecer em nome da organização, né, pela sua disponibilidade. O tempo foi contado, certo? Mas a sua apresentação, sua explanação foi excelente. Eu tenho certeza Muito que tirou obrigado. do pessoal. E só tenho a agradecer de verdade. Lembrando ao pessoal que a gente ainda vai ter de 6h45 nutrição. Então não saiam daí. E é isso. Muito obrigada, Ítalo. Muito obrigado pelo convite, gente. Desejo todo mundo sucesso, né, nessa jornada de Enem, que todo mundo possa ter, né, um sucesso, ter um êxito. E venham para a fisioterapia, nós estamos aqui de braços abertos para vocês. Muito obrigado.